Alô, boa tarde a todas e a todos que estão aqui acompanhando, não só os participantes, os autores do livro, como também o pessoal que está no canal do YouTube da Editora Fórum. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais um lançamento do Arquitetura do Planejamento, tomo 2, uma obra que já chega com um caminho traçado pelo Arquitetura do Planejamento Sucessório, uma obra de referência no nome, e que nesse tomo 2 eu sinto, percebo, são uma obra mais completa, acho que com mais substância, com mais temas específicos, não mais técnicos, mas com temas mais específicos, né? Dentro da característica do planejamento sucessório ser a sua interdisciplinariedade. Nesse tomo, nós tivemos alguns trabalhos coletivos de 12 escritórios que a equipe do escritório trabalhou. Hoje nós temos a representante de um deles aqui, a Renata Guimarães, onde foi uma obra escrita por 4 coautores. Na semana que vem tem um escritório da Bahia, a Fernanda Barreto, também com 3 advogados escrevendo. Então, isso também é uma inovação, uma forma, uma visão de apresentar os textos para vocês, né? Foi estimulado também muito as coautorias e sempre para trazer o melhor para nós, todos. Gostaria de dizer que estamos com um sorteio, no momento, um cupom de desconto de 20%. O cupom chama ARC20, que vai valer até amanhã, não sei exatamente a hora, depois posso passar para vocês o horário específico da validade da promoção desse desconto. Bem, eu tenho uma alegria muito grande, estou com muito orgulho desse livro, agradeço demais a todos os autores que participaram dele, e aqui realmente é só uma leve apresentação das ideias principais, representada por 3 autores hoje, né? 3 artigos, na verdade, porque alguns são em coautoria. Nós dividimos a obra, nós somos mais de 60 coautores, então não daria para todos nós falarmos, nós restringimos aos números de artigos. Bem, sem maiores delongas, passo a palavra para a querida professora Luciana Dadalto. Até o currículo também a gente fala de uma forma muito breve, tem referência, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, tem o Instagram dela, que eu peço para ela também depois estar falando, Luciana Dadalto, tem outros, é uma especialista no tema, e que tem o artigo O Planejamento para o Fim da Vida como aliado ao planejamento sucessório. Luciana, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui participando desse lançamento e também de ter contribuído com um artigo seu para o livro. Muito obrigada, a palavra para você. Boa tarde a todos. Queria novamente agradecer a professora Daniele. Eu já disse isso publicamente, volto a dizer, foi uma das grandes emoções de 2020 para mim, escrever esse artigo, porque é um artigo completamente inédito, que me tirou do meu lugar comum e que me possibilitou várias reflexões que eu vou trazer para vocês nesse tempo aí que a gente tem. E eu queria começar convidando cada um de vocês. Eu estou vendo vários colegas aqui que vão falar depois de mim, então também estão convidados a pensarem na faculdade de Direito, na formação de vocês, na abordagem de morte para os estudantes de graduação de Direito. A gente estuda Direito, estuda morte lá no começo, né, do curso de Direito, quando a gente estuda início e fim da personalidade, e depois a gente vai estudar no Direito Tributário, quando a gente vai falar do imposto de transmissão causa-mortes, e vamos estudar no Direito das Sucessões, mas no Direito das Sucessões a gente não estuda morte. A gente estuda as consequências da morte. Então, nós, profissionais do direito, não somos treinados, não somos educados para pensar sobre morte. Se nós não somos treinados, educados para pensar sobre morte, nós não estamos preparados ou não saímos preparados da nossa faculdade para tratar o tema com os nossos clientes. E aí pensando numa perspectiva dos magistrados e pensando numa perspectiva
dos outros operadores do direito que não são advogados, a gente não tem preparo para lidar com demandas que envolvem processo de morrer, planejamento de fim de vida. E o que eu trago nesse artigo é uma chamada para nós, profissionais do direito, de reconhecermos que, para que a gente pense em conseguir auxiliar os nossos clientes a realizarem o planejamento sucessório, nós vamos ter que colocar o tema morte na mesa da conversa. Nós vamos ter que dizer para os nossos clientes que eles vão morrer. Porque todos nós vamos morrer. Isso faz parte da nossa condição de mortais, da nossa condição de ser humanos. Isso faz parte da nossa finitude. Então, quando a gente consegue lidar melhor com a nossa morte, com a nossa própria terminalidade, porque somos todos terminais, essa, inclusive, é uma das razões pelas quais a gente não fala mais de paciente terminal, porque todos nós estamos terminando. Então, é quando a gente reconhece a nossa terminalidade que a gente vai conseguir colocar numa mesa de conversa um planejamento para a nossa terminalidade. Seja para uma terminalidade de saúde, de uma doença terminal que nos incapacite para a tomada de decisão, que vai gerar todas as discussões sobre os documentos de diretivas antecipadas de vontade, seja para uma discussão sobre o nosso planejamento sucessório. Então, o reconhecimento de que nós somos finitos nos possibilita a compreensão da importância de planejar a nossa morte, de planejar o nosso fim de vida e também de planejar a nossa sucessão. É bom lembrar que estudos na psicologia, lá na área do luto, demonstram que o luto de quem fica é muito mais amenizado ou muito menos complicado quando quem morreu deixou a coisa organizada, seja para o processo de doença, seja para a situação sucessória. Então, falar em planejamento sobre fim de vida e falar em planejamento sucessório é um exercício de autocuidado e é um exercício de cuidado com quem a gente ama. E se nós, profissionais do direito, conseguirmos passar isso para os nossos clientes, a gente consegue trazer os nossos clientes para um olhar muito mais abrangente sobre o planejamento sucessório do que um olhar meramente patrimonial, para diminuir pagamento de imposto ou para facilitar determinadas transações. O planejamento, seja ele de fim de vida, que é o termo que a gente usa, né, no mundo inteiro para falar sobre o planejamento para situações de terminalidade, seja ele, então, seja esse planejamento para fim de vida, seja esse planejamento para o aspecto sucessório, ele precisa ser entendido por todos nós como um mapa que nós, profissionais do direito, precisamos conhecer e precisamos ajudar os nossos clientes a caminhar por esse mapa, entendendo que o final, o ponto de chegada desse mapa é um ponto de cuidado, de autocuidado e de cuidado com o outro. Por isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando de um tema tão difícil, tão delicado e tão diferente, né, nesse tema do planejamento sucessório, convidando todos vocês para lerem o artigo, para lerem o livro e para refletirem, porque muitos de nós, nós autores, muitos de nós somos professores e muitos de nós impactamos os nossos alunos. Então, a gente precisa também refletir como a gente ensina a morte para os estudantes de direito. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana, pelas suas palavras, por esclarecer e deixar isso tão próximo de todos nós. Bruno, está tudo em ordem o streaming aí com o YouTube, que eu acho que uma professora falou que está com um problema, se está passando ou não. Você volta a passar o link para ela, qualquer coisa. Bem, dando continuidade, como eu falei, nesse artigo ousamos
alguns temas novos, e entre eles o do agronegócio, né? Eu e o Antônio Zanetti escrevemos um artigo em coautoria, que ele se propõe a ser realmente breves reflexões sobre o planejamento sucessório e o agronegócio, né? De uma forma bem introdutória e trazendo o assunto à tona. No próximo livro, o Antônio já está convidado para aprofundar a temática, né? Nessa foi mais mostrando a questão da sucessão com o agronegócio, uma área tão importante para a economia brasileira e para o número de famílias, entidades familiares que são normalmente empresas familiares. Bem, o Antônio Zanetti é mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advoga na área, e passo a palavra para você, Antônio. Esteja à vontade para falar sobre o nosso tema. Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos, queridos amigos, queridos colegas. Dani, meus parabéns, meus efusivos parabéns por esse movimento todo que estás fazendo em prol dessa temática central no ordenamento jurídico do nosso Brasil, que é, de fato, o planejamento sucessório de uma forma heterotópica. E muito obrigado por deixar o agronegócio adentrar dentro de toda essa linhagem que você tem feito muito bem e apoiada, sobretudo, em ombros de gigantes, né? Todos os grandes autores aqui estão, de fato, de parabéns, não só pelos seus artigos anteriores, mas pelos que estão por vir e, sobretudo, no congresso que nós vimos durante as palestras. Está aqui a doutora Micaela, que foi minha companheira aí não só do CARD, mas também de painel, né, doutora Micaela? Então, também te cumprimentar de uma forma muito efusiva, cumprimentar a editora Fórum, parabenizar também por dar todo esse apoio que nós temos, mas dizer que o agronegócio, ele, de fato, ele é o responsável pelo nosso PIB nacional, quando detém quase 30% de toda a economia brasileira. Agronegócio em si é de 24% a 25%. Porém, com as atividades conexas, nós conseguimos chegar a 30%, que é um número muito expressivo. E dentro do agronegócio, nós temos como elemento central a própria empresa agrária. E se pegarmos dados, de fato, do nosso país, Dani, nós temos, de fato, basicamente, em torno de 96% de todas as empresas do agronegócio como empresas familiares. E aí, dentro desse contexto, para trazer um pouquinho os dados aqui, somente 19,5% que são, de fato, que têm um planejamento sucessório específico, que tem uma organização específica. E aí eu chamo a atenção, e principalmente a respeito da distinção que nós temos, enquanto que uma empresa normal, ela tem um patrimônio mais líquido e um patrimônio menor que uma empresa agrária. No momento que nós temos uma empresa agrária em que uma média empresa, aí vamos supor, com 1.200 hectares, agora você multiplica esse valor por 20, 30, 40 mil reais o hectare, veja o tamanho do patrimônio de uma empresa agrária, porém, esse patrimônio ele é imobilizado, praticamente imobilizado, ou seja, é ilíquido, é muito difícil de você mexer nele em razão de que a terra é o principal patrimônio de fato, além dos maquinários, enfim, e tudo aquilo que envolve dentro da cadeia complexa do agronegócio. Então, tudo isso é muito importante delimitar no momento anterior da empresa para que, de fato, se realize
um planejamento sucessório que seja viável de acordo com a capacidade econômica da empresa, a própria previsão de retirada dos sócios, enfim, como você muito bem disse, eu aprendi muito com você a questão, e agora a nossa colega recentemente falou, é muito difícil lidar com a morte, principalmente para aquele patriarca que, de fato, lá nos anos 40, 50, constituiu um grande patrimônio, enfim, constituiu a grande empresa agrária, e você chega agora, em 2020, e diz para ele que daqui a 10, 15 ou 20 anos, talvez ele não esteja mais aqui, e que ele tem que se preparar. Isso impacta, não é verdade? Então, essas seriam as minhas breves considerações aqui, a título de reflexão, e eu agradeço muito, desejando uma excelente fala aos queridos amigos, queridas colegas. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Antônio, pela sua participação. Eu sei também que você está aí com a agenda, fica à vontade para estar cumprindo aí com seus compromissos. Bem, como eu falei, lembrando mais uma vez o desconto, o ARC 20%, que vale até amanhã no Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 2. Como eu disse, eu gosto sempre de inovar, não só com tema, mas também com metodologia. E a próxima representante desse artigo é a Renata Guimarães, que é graduada na PUC do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, mas que ela tem uma experiência, o escritório dela muito grande com o planejamento sucessório, né? E foi apresentado da mesma forma que um artigo também de um escritório da Bahia, da Fernanda Barleto, lá foi a 6 mãos. Aqui foi a 8 mãos, mas em vez de fazermos uma obra só, eles cada um pegaram uma área do planejamento, uma área específica, e foi composta dessa forma. Eu apresento a Renata, passo a palavra para ela, agradeço mais uma vez ela e os sócios terem topado entrarem nesse desafio, desse novo formato, e gostaria que se apresentasse o nome dos sócios e a área que eles falaram dentro do artigo. Bem, passo a palavra, Renata Guimarães. O artigo é a vivência do planejamento sucessório. A palavra é com você, Renata. Obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos. Dani, novamente, muito obrigada pela oportunidade de participar do livro. É um privilégio poder, junto com meus sócios, escrever o artigo, estar aqui com todos, e nós 4 agradecemos muito essa oportunidade. Nós trabalhamos a nossa experiência e o artigo, exatamente, o título do artigo é Vivência do Planejamento Sucessório. Nós trabalhamos com planejamento sucessório desde o final dos anos 80. Somos advogados que vêm do contencioso de família e sucessões, dos litígios de família, e trabalhando num escritório empresarial. Então, no final dos anos 80, até um diretor jurídico de um grupo empresarial do escritório desejava fazer planejamento com advogados de contencioso, de conflitos de família. Portanto, o nosso artigo, o nosso capítulo, ele reflete exatamente a nossa experiência de planejamento sucessório. Somos 4 sócios no escritório, e como a Dani disse, cada um de nós escreveu um título do mesmo capítulo. Eu abro o capítulo com a construção do planejamento sucessório, que vai de considerações gerais, desde a feitura de um testamento até o escopo maior do planejamento, né? No sentido de 2 grupos, considerando a organização da base patrimonial, regimes de casamento, união estável, divórcios que não foram feitos, doações, passando por falecimentos, testamentos, por incapacidade civil, escrituras de curatela, gestão, testamentos vitais,
e um outro escopo que é a governança familiar e a governança corporativa. A governança familiar passando pelo protocolo familiar, pelo acordo de acionistas, sempre com um olhar no sentido das questões de família e sucessões, divórcios, dissolução de união estável, falecimentos, incapacidade civil, enfim. Então, o primeiro título é uma visão completa do testamento até a governança corporativa. Alessandra Bastos, que é outra sócia do escritório, ela destacou 2 temas. Ela fala sobre planejamento sucessório e vínculos contratuais, e também sobre o nosso cliente, que se tornou um cliente do mundo, com a questão de domicílio, lei aplicável, na medida em que ele passou a morar em vários países, ter patrimônio em várias jurisdições. Então, a Alessandra fala da parte dos vínculos contratuais, porque, no fundo, o planejamento é uma somatória de documentos, de instrumentos jurídicos. Então, na medida em que há um testamento, cuja lei brasileira tem limites no que toca, por exemplo, à intangibilidade da legítima, é muito útil a questão contratual, acordos de acionistas, estatutos, contratos sociais, protocolos familiares, regramentos e acordos de investidores nos fundos. Então, muitas vezes, o planejamento resulta da somatória de todos esses documentos. Na medida em que um testamento conversa com um acordo de acionistas, com o regramento do fundo, com o protocolo, ela passa também pela questão do cliente que hoje passa a morar, por exemplo, em Portugal, em Londres, na Suíça, envolvendo várias residências, multiplicidade ou não de domicílios, a localização do patrimônio em várias jurisdições. E o que ocorre, por exemplo, no caso de um divórcio, de um cliente que passa pelo Brasil, casou-se no Brasil, morava aqui, foi para Londres, divorcia-se em Londres e tem patrimônio na França, na Suíça, nos Estados Unidos, né? Isso se tornou cada vez mais frequente, ou quando há filhos que vão estudar, por exemplo, nos Estados Unidos e passam a residir lá, com o que isso implica até em termos fiscais, em outras situações, como testamentos locais, trusts, fundações de direito privado, fundações holandesas, enfim, há uma gama muito grande de instrumentos jurídicos, veículos ao longo, em várias jurisdições, que podem ser somados no planejamento. O Arnaldo Dottoli, que é também sócio do escritório, ele fala sobre regime de bens, né? No fundo, quando se analisa o casal patriarca, enfim, se constrói o planejamento sobre a base patrimonial. E aí, várias questões trabalhando, relacionamentos, divórcios que não foram formalizados, novas uniões, a opção pelo regime de bens, separação total, comunhão parcial, e ele finaliza com uma questão, como sempre, nós somos advogados, né? Então, a nossa experiência vem 120% da nossa vivência trabalhando com nossos clientes, né? Nós, por exemplo, no casamento, e o Arnaldo aborda bem isso, ele cuidou desse caso, inclusive, era um casamento em separação obrigatória após os 70 anos, normalmente nós fazemos pacto, afastando a incidência da súmula 377, e aqui um cartório nosso em São Paulo diz que nós criamos um regime híbrido, que a separação obrigatória não comportaria um pacto que afastasse a súmula 377, enfim, a questão progrediu, o nosso recurso chegou na Corregedoria Geral da Justiça e se tornou um precedente de que os pactos pode sim haver um pacto de separação obrigatória que formalmente afaste, confirmando o regime que afaste a súmula 377, e a Marília, que também é sócia, a Marília Lima, do escritório, ela aborda o tema específico do testamento e passa por 2 questões que muitas vezes nossos clientes têm, de uma partilha ideal
como um todo, criando um condomínio entre os filhos herdeiros, por exemplo, ou criando uma sociedade versus, por exemplo, atribuir bens específicos a determinados herdeiros, como ações ordinárias e de controle de uma companhia. Muitas vezes o testamento tem uma atribuição específica de bens com o que ele implica. E quando você tem blocos de controle nas companhias, ou hoje há acordos de sócios de companhias de capital aberto que determinam que sejam feitos testamentos, direcionando o bloco de controle para a descendência, não no sentido de excluir cônjuges, mas de garantir que aquelas determinadas famílias exerçam o controle das companhias em situações de capital aberto. Enfim, o planejamento para nós 4 é uma área de todo interesse, muito, muito rica, e a conjugação de todos esses instrumentos pode se dar de várias formas. Então, o nosso capítulo tenta trazer um pouquinho da nossa vivência ao longo de mais de 3 décadas de atuação na área. E muito obrigada novamente, Dani, por essa oportunidade preciosa. É isso. Nada, Renata. Eu que agradeço a experiência, a bagagem de vocês e por terem topado esse desafio aí comigo, desse formato diferente, mas que eu achei super enriquecedor para todos nós que vamos consumir a obra, né? Bem, super beijo para vocês, muito obrigada, e pedindo já milhões de desculpas para o professor Daniel Bucarque, meu amigo querido, que eu pulei sem querer. Daniel, passo já de imediato a palavra para você. E já avisando, Bruno, talvez a gente tenha que alterar a ordem aí, porque o professor João Aguirre também vai ter que falar um pouco antes, que ele tem um horário de aula, tá bom? Um abraço, Renata. Daniel Bucarque, mestre e doutor em Direito Civil pela UERJ, professor também da UERJ. A palavra é com você, Daniel. Dani, querida, parabéns por mais essa obra, essa empreitada, esse tomo 2, essa obra que já se tornou referência no direito sucessório brasileiro. Reavivou o direito sucessório brasileiro, a gente, só pelas falas que nós ouvimos agora há pouco, da Luciana, do Antônio e da Renata, né? Você vê a riqueza que é o direito sucessório, a riqueza que é porque toca não só apenas questões existenciais, mas questões patrimoniais. E as questões patrimoniais, quando a gente fala de patrimoniais, é um mundo ilimitado, à medida que você tem bens de diversas enfim, naturezas e também de controle desses bens, né? A doutora Renata bem mostrou, né, a possibilidade de amplíssima de planejamentos só a partir da qualidade do objeto mesmo, do bem em si e do poder de controle da titularidade desses bens. O tema que eu trouxe para esse segundo tomo é mantendo ainda a questão tributária, né? Eu sou civilista, professor de direito civil, mas quem faz direito de família, direito de sucessões, planejamento sucessório, talvez sinta um pouco falta de uma pessoa que trate de tributário dessa área específica. Normalmente, se você pega um inventário, no final do inventário, se o advogado, às vezes, tem alguma dificuldade, que não é a área dele, acaba pedindo auxílio não para um tributarista, mas para o contador, que não tem uma visão crítica mesmo da situação, né, da situação dos fatos geradores, da situação tributária em si. Então, eu me arrisquei, aí entra pelo meu viés da advocacia pública, que também sou procurador do município, então tenho alguma prática na vida tributária, no direito tributário, e justamente pela necessidade de clientes, né? E cliente também quer planejamento sucessório, não apenas para fazer essa movimentação, autonomia sobre os bens, mas também não quer pagar tanto tributo. E é legítimo, porque se a gente tem no Código Civil que a prodigalidade é razão de incapacidade relativa, é porque o Código Civil entende que as pessoas têm que economizar. Então, vou economizar em tributo também. Então, na medida possível de uma evasão, não de evasão, de uma elisão, perdão, de uma elisão fiscal, de um bom planejamento tributário, acaba que se busca muito
fazer esse tipo de pergunta? São duas coisas. Primeiro, não quero passar por inventário e não quero pagar muito tributo. E quero ter alguma autonomia sobre os meus bens. E aí, nesse segundo tomo, eu fiz um trabalho, que é um trabalho já de um capítulo de um livro que eu estou escrevendo junto até com o professor Caio Pires, que também está aqui, vai falar hoje, que é do Sistema Brasileiro Sucessório na parte de tributação. Vão ser 3 volumes. A primeira vai ser, por incrível que pareça, vai ser na última, que é a tributação. E é o capítulo de isenção de TCMD. Porque, desde que começou aqui a Daniele nessa empreitada do planejamento, a gente ouve muito falando, é só para a gente que tem um patrimônio mais elastecido, mais alargado. E eu falei, não, tem situações que o planejamento sucessório também é possível para pequenos patrimônios. E eu pude conferir isso, efetivamente, fazendo um estudo sobre as isenções dos 27 entes federados que trabalham sobre TCMD. Então, é um quadro não só de comparativo, mas também crítico, a partir de uma teoria do patrimônio, porque a gente tem que verificar se essas isenções são ou não legítimas. E o paradigma que eu usei é o que eu chamo de patrimônio de dignidade, que está no rol do artigo 833 do CPC, que são os bens impenhoráveis. Então, os bens impenhoráveis, já que não vão servir para pagar credores, deve ter como se fosse uma fast track, uma passagem rápida, talvez até sem inventário e sem tributação, direto para os seus herdeiros, já que não vai pagar nem credores, nem tributos pela isenção. E aí você verifica que, de fato, há, na maior parte dos estados, uma proteção a um imóvel, ao único imóvel, como é um bem impenhorável, bem de família, uma proteção a um certo patamar de verbas salariais, a uma proteção aos utensílios pessoais, que então vai muito batendo com o artigo 833 do CPC. E com a possibilidade dos herdeiros escolherem o Estado para onde vão levar o inventário, sobretudo o extrajudicial, e, portanto, oferecer a esse Estado a tributação, uma escolha de um Estado para não pagar o FGTS, por exemplo, é um planejamento sucessório para pessoas que não têm um patrimônio tão largo. Basta pensar, um FGTS de 40, 50 mil reais, ele no Rio de Janeiro não é tributado, enquanto em Minas Gerais ele vai ser tributado. Então, isso pode buscar também para pequenos patrimônios a possibilidade de um planejamento sucessório nessa parte tributária. Bom, esse foi o artigo que eu apresento aqui, a crítica de todos os colegas e leitores, e dizer que é um sucesso essa arquitetura do bem sucessório. Tem congresso, tem livro, tem curso, tem tudo. É realmente uma marca registrada. Parabéns, Daniele Pesqueira. Obrigada, querido, mais uma vez, por você estar junto nesse projeto, sempre ter acreditado, e estamos juntos sempre. Obrigado, sei da sua agenda também tumultuada. Vamos passando já para Fabiana Domingues Cardoso, que escreveu um artigo, o Instituto do Regime de Bens e sua influência no planejamento sucessório, junto com a Viviane Girardi, advogada também de São Paulo, e a Fabiana é doutora e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo. Fabiana, um prazer você estar aqui junto nessa obra coletiva, e falar de uma coisa, até como a Renata destacou, o regime de bens, a gente sempre fala que é essencial no planejamento. Tudo começa por ali, na qualificação da pessoa, né? Nessa análise não só objetiva da qualificação, mas também subjetiva, né? Bem, sem maiores delongas, passo a palavra para você. Muito obrigada mais uma vez por estar na obra e também dispondo do seu tempo aqui para estar apresentando o artigo de vocês. Boa tarde a todos, querida Daniele. É uma alegria para mim, uma honra estar ladeada de tantos colegas brilhantes e nessa obra, que é a continuidade do tomo 1, e sei que teremos o tomo 3 já anunciado, e que realmente é pioneira e inovadora no Brasil. E nós que sempre reclamamos desde a faculdade da ausência de multidisciplinariedade, agora temos um prato cheio, né?
que não só, lógico, o nosso foco aqui é o direito das sucessões, mas vejam vocês, o nosso colega falou há pouco do agronegócio, enfim, tanta coisa maravilhosa que que pode nos inspirar num planejamento, né? Na minha atuação, eu faço também planejamento já há uns 10, 12 anos, desde quando fui sócia do professor Carrali, já com essa experiência, e continuo agora com os meus sócios. E a doutora Viviane Girardi, que não pôde estar aqui em questão de outro concomitante evento também, já tem uma experiência larga nessa temática. E no nosso artigo, o nosso foco aí no livro, no tomo 2, então, foi o quê? Apresentar de forma didática, mas não pensando só nas características e naqueles pressupostos para aqueles que estão iniciando e precisam dominar essa temática, mas de modo especial apresentar os principais pontos delicados, polêmicos que o regime de bens e quem está submetido a ele enfrenta, focando no profissional que está planejando, não é? Então, além de demonstrar todo esse aparato, explorar cada um desses regimes, o nosso objetivo também foi alertar e chamar a atenção do que mais precisava cuidado em cada um dos regimes e na sua aplicação, na sua execução, focando na estratégia do planejamento. Então, acho que esse é o nosso diferencial de um artigo que vai contar dos regimes apenas e que vocês também, a maioria que for estudante de direito, já passou, já tem ideia. Por fim, avançando um pouco mais, falamos desses principais instrumentos que dão aí conta de elaborações maravilhosas de planejamentos que são pacto e contrato de união estável. Então, pacto antinupcial, que eu sou suspeita, adoro usar um pacto para inovar também, né? Sou perigosa para os conservadores, mas falo que estou também bem acompanhada, como do professor Gustavo Tepedino e outros tantos aí que inovam, assim como exemplo da doutora Renata também, que temos nossa admiração, e que além de ter se tornado precedente, né, doutora Renata, essa questão do pacto para afastar a súmula 377 se tornou um provimento aqui no estado de São Paulo, assim como no estado de Pernambuco. Já o estado de Pernambuco foi, né, pioneiro em permitir essa lavratura do pacto, então, com essa exclusão, vamos dizer assim, da súmula 377 para os regimes de separação obrigatória. Enfim, e por fim, então, nós conversamos, Viviane e eu, aqui, sobre como abordar as questões mais polêmicas da atualidade para o regime de bens e para o pacto. Que são elas, falando rapidamente, que nos desafiam. Por quê? Porque apesar da polêmica e da insegurança que elas causam ao regime de bens, ao pacto, ao contrato, que eu já digo quais são, nós, quando planejamos, precisamos levar o máximo de segurança para aqueles que vão receber esse planejamento. E esse é um grande desafio, né? E falando de regime de bens, de pacto, de contrato, de união estável, nós precisamos dominar esse assunto, né? Então, eu digo, aqueles que vão planejar e que não têm esse domínio, não há problema algum, mas precisam consultar o colega, né? Precisam buscar o profissional que domine esse assunto, porque a maioria dos planejamentos ou vão criar um pacto e um contrato que, então, precisa desse estudo e desse domínio de cada regime para escolha, para saber as consequências, ou eu tenho que estudar os regimes daqueles familiares e pessoas envolvidas no planejamento que já tem, então, um regime escolhido. Eu devo mudar esse regime para contemplar os objetivos das pessoas que estão planejando? Não, eu preciso só trabalhar e aí verificar as consequências na hora que eu vou elaborar o testamento, na hora que eu vou elaborar outros instrumentos que vão compor meu planejamento. Então, como a Daniele colocou, realmente o regime de bens dá um start, ele é o cerne, é o coração, né? E claro que eu puxo aqui a sardinha sempre para o meu lado, né? O pacto, o regime, não tem jeito, não dá para fugir deles, né? E eles são realmente relevantes nesse contexto dos planejamentos sucessórios ou patrimoniais de forma geral. Então, quais são as questões polêmicas que nós não fugimos, apesar da árdua tarefa que nos submetemos, então, a Viviane e eu, nesse artigo? Falar se eu posso ou não renunciar à concorrência
da herança nos pactos e nos contratos da união estável. Também abordamos a retroatividade ou a irretroatividade do regime de bens para os contratos de união estável. Também abordamos aquela velha questão, mas que ainda recai na jurisprudência, que eu devo aplicar a legislação vigente do momento da aquisição do patrimônio, no momento que aquele casal que vive união estável por longos anos, muito delongada, e aí tem aqui essa legislação específica. Enfim, questões atuais, árduas e que nos desafiam no dia a dia. Então, muito obrigada mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Um abraço. Fabiana, muito obrigada pela sua participação. Também sei que você está com a agenda curta. E, em função de agenda, gente, vamos fazer uma pequena alteração. O professor João Aguirre, que ia falar no fim, vai falar agora, entrar, e depois a gente segue com a ordem. E, Bruno, eu queria falar, eu falo por último, então, para não prejudicar a agenda das pessoas também. Então, o Caio, eu já falei com ele, ele permitiu. Passo dessa forma para o professor João Aguirre, só lembrando, pessoal, que tem um sorteio, quem estiver participando, se inscreverem no site lá da Fórum, no link, para participar do sorteio dos 2 tomos, desse aqui, que a gente está chamando tomo 1, que é o que tem já no mercado, e o tomo 2. Lembrando que são obras autônomas, independentes, tá? Não precisa ter lido um para ler o outro, agora são complementares. Quanto mais conhecimento, os assuntos são diversos, quando podem até abordar são por outros autores, ou se são mesmo alguns autores repetidos, são novos temas. Então, é essencial para quem está trabalhando, iniciando, e hoje em dia planejamento sucessório é essencial, não podemos mais estar postergando, e isso é um cuidado, né? Mais que só questão patrimonial, atinge a todos nós que compomos a sociedade e também visando a questão da tutela existencial. Bem, passo a palavra para o meu querido amigo João Aguirre, que escreveu um artigo, ele é pós-doutor em Direito Civil pela Faculdade da USP de São Paulo. O artigo é Algumas reflexões sobre o planejamento sucessório. A escolha de algumas veredas pode não levar à terra prometida. João, a palavra é com você. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado, Daniele. Na verdade, eu tenho que fazer um duplo agradecimento aqui. Primeiro, por inverter a ordem, em razão de um compromisso que eu tenho assumido. E, segundo, mais importante ainda, por ter me convidado a participar dessa obra. Você falou que não precisa comprar o tomo 1 e o tomo 2, mas deve, porque realmente essa é uma obra fantástica, essa é uma obra que já nasceu clássica e é fundamental para qualquer pessoa que queira fazer um planejamento sucessório. Eu cumprimento aqui os meus amigos, coautores, colegas, a Luciana Brasileiro, oi Sumida, a Fabiana Domingues, a doutora Renata Guimarães, prazer estar aqui dividindo essa sala virtual com a doutora Maria Regina, Micaela também, e o meu querido amigo Daniel Bucar, difícil sempre falar depois dele, Caio Pires, Antônio dos Reis, a Camila e o Bruno, também o pessoal da Editora Fórum que está aqui com a gente. Eu, me valendo aí das palavras das pessoas, dos grandes autores que me antecederam, eu quero primeiro fazer uma ressalva, porque o meu artigo parece um anticlímax dentro dessa obra, mas eu o reputo como uma reflexão necessária. Como a Fabiana acabou de falar, minha dileta amiga Fabiana acabou de falar, quem faz o planejamento sucessório tem a responsabilidade de se atentar para o que vai efetivamente entregar e para saber se esse plano vai fundamentalmente produzir os efeitos almejados, produzir os efeitos desejados. Essa é uma responsabilidade nossa que deve ser levada na mais estrita
no nosso mais estrito dever, porque não adianta nada eu planejar algo que eu não vou entregar depois. Por isso eu fiz o título desse meu trabalho é exatamente isso, trazer algumas reflexões sobre alguns caminhos que eu tenho visto no planejamento sucessório, que, a meu ver, vão acabar não levando ao objeto que é desejado e podem acabar acarretando uma declaração de nulidade ou anulabilidade de algumas cláusulas e acabar transformando uma opção que seria absolutamente desejável em um tormento a posteriori que vai acabar nos tribunais, e é o que a gente quer evitar. Então, o que eu queria trazer aqui é, primeiro, eu sou absolutamente favorável à autonomia privada, acho que esse é o espaço privilegiado do direito civil, é o que faz o direito civil tão majestoso diante de outras áreas do direito, que é esse nosso poder de autodeterminação, exatamente consistente na faculdade que nos é dada de estabelecer as nossas próprias regras, estabelecer as próprias regras das nossas relações jurídicas. Então, eu sou entusiasta, como um civilista, como um professor de direito civil, eu sou um entusiasta desse que, para mim, é um dos princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico, que é o espaço de liberdade jurígena que nos é concedido pela norma constitucional. Acontece que esse espaço de liberdade ele não é concedido com a mesma amplitude para as várias áreas do direito, para os vários ramos do direito e as suas ramificações, e eu não tenho a mesma liberdade no direito obrigacional e no direito de família. Eu não tenho a mesma liberdade no direito das sucessões e no direito contratual. E é essa a ressalva que eu quero fazer, porque me parece que hoje, sob o fundamento de uma autonomia ilimitada, alguns planejamentos, alguns planos sucessórios estão esbarrando em alguns limites da legalidade que me parecem intransponíveis. Ainda que eu seja favorável a uma mudança legislativa para que se permita que esse planejamento venha a atingir esse objetivo, e falo aqui especialmente da questão relacionada à concorrência sucessória do cônjuge do companheiro, e eu sou absolutamente favorável a uma reforma legislativa para diminuir essa concorrência, permitir que ela seja afastada, talvez uma inclusão de um parágrafo único no artigo 426, que autorize a celebração de contratos que tenham por objeto a herança de pessoa viva. Eu sou favorável a isso. Mas é fato, no meu entendimento, inconteste, que hoje o ordenamento jurídico não permite esse tipo de disposição. E que essas disposições trazidas a um planejamento sucessório, especialmente, fazendo um link aqui com a Fabiana, trazidas especialmente através do pacto antinupcial, elas são nulas. E eu fiz no meu artigo, tentei fazer uma digressão sobre esse tema, assumindo uma difícil missão, para mim muito, muito difícil, de contrapor argumentos a dois grandes civilistas e dois queridíssimos amigos, o professor Mário Delgado e o meu mestre, meu padrinho, Rolfo Madalena. Difícil contrapor o argumento de ambos, que defendem a possibilidade de afastamento dessa concorrência através de pacto antinupcial, também defendem a possibilidade de renúncia por argumentos trazidos com a sua sapiência, que nos é de todos conhecido, mas que, com a devida vênia, no meu sentir, elas esbarram exatamente em normas cogentes que não podem ser afastadas pela vontade das partes e elas acarretarão em nulidade. É essa a ressalva que eu quis fazer nesse artigo para trazer um contraponto e para deixar aqui a minha opinião no sentido de que essa autonomia do direito obrigacional não é a mesma do direito sucessório e do direito de família, em que temos normas cogentes que visam
a tutela de direitos existenciais e aquela tutela especial da família que está expressa no artigo 226 da Constituição Federal. Então, eu escrevi esse artigo exatamente indo ao encontro do que a Fabiana falou, tentando trazer algumas ressalvas no sentido de atentar para algumas questões que podem trazer problemas para um planejamento ou para o resultado final que foi efetivamente almejado. Agradeço mais uma vez a oportunidade que me concedeu pela amizade mesmo, a professora Daniela Teixeira, a quem eu respeito muito, já admirava antes, ao longo do tempo, com a consolidação dessa amizade que só faz crescer, eu ainda admiro ainda mais. Obrigado, minha amiga, obrigado pela gentileza do convite em todos os seus projetos. Como o Daniel falou, o livro, o congresso, esses nossos colóquios, conte sempre comigo. Um grande beijo, muito obrigado a todos. Muito obrigada, João, pela sua disponibilidade do artigo agora desse momento aqui. Muito obrigada. Bem, passo já adiante para o Caio Ribeiro. Muito obrigada, Caio, por ter cedido aí a vez. O Caio é mestre em Direito Civil pela UERJ, né? Escreveu um artigo exatamente dentro do tema dele, dissertação de mestrado, onde ele fez um leve recorte que ele trata da legítima e o planejamento sucessório entre o antes e o depois e o inadiável agora. Caio, a palavra é com você. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Daniele. Te parabenizar por mais essa obra e aproveitar e parabenizar também pelos congressos impecáveis, né, por todo o seu trabalho mesmo de produção acadêmica e divulgação do assunto, que tem sido tão importante para o direito sucessório. Cumprimentar a todas e todos os autores, parabenizando, na pessoa dos meus amigos, professor Daniel Bucari e professora Micaela, falar um pouquinho aqui, de um modo bem breve, sobre o que eu escrevi, como a Daniela já adiantou, é um recorte da minha recente dissertação, né, defendida sob a orientação da professora Heloísa Helena Barbosa, lá na UERJ, e desde o título eu faço uma brincadeira um pouco sobre esse recorte, né, qual recorte que eu escolhi. Então eu pego aquela música lá no primeiro parágrafo, que é do Peninha, mas ficou muito famosa com a versão do Caetano, né, que é o Sozinho, e eu digo que quando a gente trabalha legítimo, a gente está trabalhando tudo, o antes, o depois e o agora. Existem questões em todos os âmbitos, né? E eu escolhi por optar por achar mais próximo do planejamento sucessório, falar do agora, do presente em relação à legítima, né? E como eu faço esse link entre legítima e planejamento sucessório, né, que parece talvez quase empírico, mas eu tento dar ali uma cientificidade para ele. Primeiro, eu trago a questão seguinte, como a Daniela sempre bem fala, eu acho que a gente não tem perspectiva próxima de alteração legislativa sobre a legítima. Mas eu coloco ali o que os autores já defendem, o que os autores já discutem, porque eu acho que quem trabalha com planejamento tem que estar sempre atento, né? Via de regra, não vai mudar tão logo, mas eu acho que é importante a gente estar sempre atualizado. E aí eu passo para um segundo momento em que, efetivamente, eu falo também, e acho que em alguma medida, como o professor João Aguirre, um anticlimax, né? Porque eu trago uma questão dos litígios do planejamento. Eu digo, tudo bem, é para respeitar a legítima, mas nem sempre vai ser respeitado. Quem advoga com planejamento sucessório, com direito às sucessões, isso vai chegar, né? Então, eu trago algumas questões que às vezes ficam um pouco esquecidas, de redução de disposições testamentárias, redução de doação inoficiosa, dificuldades práticas, legitimidades, para, enfim, concluir, né, com a minha parte final, que é, talvez, a minha contribuição ali da dissertação, que eu acredito um pouco mais importante, se eu posso dizer assim, que é uma interpretação a partir do direito civil constitucional da legítima, colocando o seguinte: não há nenhuma possibilidade no direito brasileiro de relativizar a legítima, né, de realmente a gente ter validade e eficácia de um negócio jurídico que ultrapassou a cota disponível na liberalidade. Eu digo que há, eu defendo que sim, né? Então, eu traço alguns parâmetros para que a gente reconheça a validade e eficácia em casos muito restritos a negócios jurídicos contrários à legítima, desde que eles realizem a função de solidariedade familiar no aspecto material, tá? Não no aspecto existencial,
de modo mais harmônico à Constituição do que a própria legítima, né? Então, são deixas testamentárias que excedem a filhos de pessoas com deficiência, né? Aquela parte, uma conta bancária, um investimento ali para o filho terminar a universidade, para o filho terminar a escola, envolvendo, então, por fim, esse tema da proteção patrimonial dos vulneráveis, como eu não poderia deixar de fazer, né? Com o link com a Escola de Direito Civil Constitucional da UERJ e trazendo isso para o direito das sucessões. Muito obrigado pela atenção. Bem, já recomendo a leitura da tese, da dissertação do Caio, que está excelente. Aproveito para falar também que esse livro meu, Planejamento Sucessório, Pressupostos e Limites, que é a base da minha tese de doutorado, está esgotado e que eu estou na última versão, revisão da 3ª edição. Então, em breve, teremos ele atualizado com todas as tendências de jurisprudência e novidades aí na doutrina. Bem, passo já, sem maiores delongas, para a próxima palestrante, Micaela Fernandes, doutoranda em Direito Civil pela UERJ, também esteve participando do Congresso. Muito obrigada, Micaela, por participar do livro, do Congresso, estar aqui dispondo do seu tempo. O artigo da Micaela foi um recorte também que a gente fez, Terceiros de Boa-Fé, Sociedade e Planejamento Sucessório. A palavra com você. Estão me ouvindo? Então, estamos. Olá, professora Daniele, que alegria. Eu queria aproveitar a ocasião para registrar que, além de entender muito de planejamento sucessório, você entende muito de reunir gente, porque realmente consegue reunir pessoas de todo o Brasil, com múltiplos sotaques e múltiplas experiências, olhares para o tema. Isso só fica revelado na riqueza da obra, né? Acho que é um presente para todos nós que podemos olhar e para a sociedade, né? Realmente virou uma grande referência, a Bíblia do planejamento sucessório no Brasil. Então, é uma grande honra poder estar participando, trazendo a minha experiência, que não é tanto de família, né? Bem mais de societário. Falando em reunir gente, eu venho trazer justamente essa perspectiva, né? A perspectiva societária, onde se reúne, gente, né? Um prisma de outros personagens que às vezes não são tão contemplados no planejamento sucessório à primeira vista, porque quando a gente pensa nesse tema, a gente pensa no autor da herança, né? e nos seus parentes, nos herdeiros potenciais e, na verdade, se a pessoa se organiza na vida profissional através de participação numa sociedade para empreender, para realizar atividades profissionais, ela impacta também a sua morte outras pessoas que não têm relação com a família e que, de alguma maneira, elas devem ser contempladas num planejamento sucessório sob a perspectiva societária. Então, a gente tem que olhar para o autor da herança, para os seus herdeiros, mas também para a sociedade, que não se confunde com nenhum desses personagens, e para os sócios, que também não se confundem com a sociedade. Se cada um tem a sua autonomia existencial e patrimonial, por dizer assim, né? Então, o planejamento, dentro do ponto de vista societário, ele se organiza objetivando atender à preservação, à continuidade da empresa, à organização das atividades e à administração dos patrimônios, né? E a gente sabe que sem um planejamento adequado pode haver risco de perdas tanto para os herdeiros, no caso, o falecimento de um sócio, quanto para os sócios. Então, é importante ter esse olhar por diferentes profissionais e que, muitas vezes, vai além da validade. O professor João Aguirre acabou de falar da questão da validade, eu vou além. Às vezes, o planejamento ele pode ser, do ponto de vista da validade, perfeito, sem se envolver em grandes polêmicas em relação ao direito aplicável, mas não ter exatamente a eficácia prevista por quem planejou, justamente porque não contemplou essas diferentes visões. Daí a importância do olhar também societário quando é o caso, né? E, enfim, as variáveis são muitas, mas a gente tem que pensar sempre, quando faz o planejamento do ponto de vista societário, na forma e no tamanho do empreendimento, no tipo societário, porque vai determinar a lei de regência. A gente sabe que as principais figuras no nosso direito são a sociedade limitada e a sociedade anônima. Cada uma tem a sua lei, né? Então a gente tem Código Civil e Lei de Sociedades por Ações em referência. E isso vai impactar também nos instrumentos que vão poder ser produzidos. Então, na limitada, a gente tem basicamente o próprio contrato social como o instrumento, embora possa se
escolhida como referência também, a Lei de Sociedades de Prestações como legislação subsidiária pode haver um acordo de cotistas, e na sociedade anônima, necessariamente, o acordo de acionistas, uma vez que a regra é a transferibilidade. Se não houver uma regulação via acordo de acionistas, a entrada de um herdeiro como elemento estranho àquela organização societária pode desestabilizar. Então, o acordo é muito importante para estabilizar expectativas, estabilizar o que se pode esperar, não apenas os sócios, mas os próprios herdeiros. E aí, em relação aos herdeiros, para que eles também possam ter suas expectativas minimamente estabilizadas, a gente também pensa como um instrumento, do ponto de vista societário, os protocolos ou pactos de família, porque, embora a gente saiba que tem a restrição do 426, de vedação do pacto sucessório, nada impede que os herdeiros possam saber de como se estrutura a organização societária e o que podem esperar de participação naquela organização, e, eventualmente, já saberem se vão já se preparar para participar daquela estrutura societária ou não, se simplesmente não ter uma participação, o investimento que foi feito anteriormente pelo autor da herança vai ser desfeito através da dissolução parcial da sociedade. Enfim, esses instrumentos todos têm que ser pensados e colocados em prática em prol de uma previsão do que pode acontecer, justamente um planejamento para evitar perdas no interesse de todos. A gente sabe que, em alguma medida, todo planejamento tem uma incompletude, todo pacto tem uma incompletude, mas, ainda assim, não se pode negligenciar a necessidade de ter esse planejamento. Há um custo negocial, quando a gente está pensando na organização societária, a gente não quer a gente quer pensar muito mais no negócio em si, no que a gente vai produzir, no que a sociedade vai projetar, mas ela tem que pensar também nessas situações para evitar riscos para todos. Como a gente tem um tempinho muito curto aqui, eu já vou me encerrar e, mais uma vez, agradecer. Fica o convite para o artigo, onde eu consigo desdobrar melhor esses temas, né, naturalmente. Um grande abraço. Micaela, super obrigada pela sua participação. O artigo dela está excelente também. Lembrando, gente, para se inscreverem, para concorrerem aos 2 livros, o tomo 1 e o tomo 2, que vai ser um sorteio que vai ser no dia 8, no último, porque o próximo lançamento vai ser na próxima segunda-feira, dia 7. Eu peço também ao Bruno, ponha no link o desconto, o ARC20, que é de 20% de desconto, que está em vigor para o tomo 2, como também aquele link que eu tinha te passado, Bruno, que é sobre aquele mapa mental sobre a holding que a professora Simone Tassinari, no última apresentação, disponibilizou e deixou para a gente. Bem, já passo adiante para a professora Camila Ferrão, que escreveu esse artigo com Carlos Nelson Conder, que é um professor, um amigo, que me deu a alegria de participar do congresso, falando sobre o tema. A Camila é mestranda em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e o artigo chama A Doação como Instrumento de Planejamento Sucessório, uma análise bem profunda do Instituto da Doação. Passo a palavra para você, Camila. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a professora Daniele pelo convite de estar participando desse evento de lançamento hoje, mas também pelo convite de escrever, enfim, integrar a obra coletiva, que para mim sempre foi uma referência desde a primeira edição do tomo 1. E, enfim, aproveito para saudar todos os colegas e ouvintes aqui presentes. É muito bom estar aqui ao lado de colegas da UERJ, pessoas que, enfim, me acompanham no mestrado, e também professores que eu muito admiro. Por último, mas não menos importante, eu queria agradecer ao professor Carlos Nelson Conder, com quem eu escrevi esse artigo, e, enfim, foi realmente uma alegria muito grande, um privilégio poder escrever com o professor Conder, que, enfim, para mim sempre foi uma referência máxima acadêmica, desde que foi meu professor na graduação até agora que é meu orientador do mestrado. Realmente é uma alegria ter escrito isso com ele. Bom, então, indo direto ao ponto, o nosso artigo, como adiantado pela professora Daniele, trata da doação como instrumento do planejamento sucessório. Quando a professora Daniele nos propôs esse tema, a linha que a gente resolveu seguir, enfim, a nossa estratégia para estruturar esse artigo foi basicamente a de tentar enfrentar
algumas das grandes controvérsias que ainda existem hoje nesse tema, tanto em âmbito jurisprudencial quanto em âmbito doutrinário. Então, o grande primeiro desafio foi tratar da própria qualificação do contrato de doação. Aqui, nós buscamos tratar, analisar as situações jurídicas que, em teoria, ou pelo menos à primeira vista, não se enquadram como um contrato formal de doação, mas que, se analisados com um olhar mais cuidadoso, enfim, se analisados a função que é desempenhada por esses instrumentos, eles acabariam, sim, por se enquadrar como uma doação e, por isso, teriam que ter esses efeitos sucessórios. Então, como um exemplo, a gente trata nessa primeira parte das doações indiretas, das doações dissimuladas, das mistas, onerosas, impuras, enfim, todos os tipos de liberalidades indiretas, como perdão de dívida pelo decujus, doação que é feita a uma pessoa jurídica cujo sócio majoritário ou até o único sócio é um dos herdeiros, ou até uma compra e venda feita por preço vil. Enfim, inúmeros outros exemplos que a gente traz para basicamente tentar demonstrar quais são os parâmetros e critérios que devem ser usados para essa correta qualificação do contrato de doação para fins sucessórios. Então, essa é a primeira parte do artigo. E, bom, como o tempo é curto, é claro que não dá para falar sobre todos os pontos que a gente aborda no artigo, e é até bom para, enfim, deixar as pessoas curiosas. Mas, enfim, de forma bem resumida e rápida, a segunda parte do artigo é dedicada ao enfrentamento do tema da doação inoficiosa em si, ou seja, a gente traz as discussões sobre eventual prazo para impugnação, qual seria o termo inicial desse prazo, e quem teria legitimidade para tratar, para arguir essa eventual inoficiosidade da doação. E, por fim, a gente ainda trata de uma situação específica do herdeiro, que, apesar de ser prejudicado por essa doação inoficiosa, no momento em que essa doação é realizada, ele consente, ou seja, ele manifesta expressamente a sua autorização, enfim, o seu de acordo, e a gente analisa se ele pode, no futuro, mudar de ideia ou não. Ou seja, se ele pode voltar atrás e, enfim, no futuro querer, sim, ver declarado o excesso como nulo, e por aí vai. Essa é a segunda parte do artigo. E na última e terceira parte, a gente entra no tema propriamente dito da colação das doações que configuram antecipação de legítima, e aí a gente examina os parâmetros para cálculo, os parâmetros para quais valores a serem atribuídos para os bens que foram doados, e aqui o foco dessa última parte, realmente o núcleo desse último capítulo, vamos dizer assim, é realmente o de analisar as doações sucessivas. Ou seja, à primeira vista, o critério que é atribuído pelo legislador é o critério do momento da doação. Ou seja, no momento da liberalidade, a gente tem que olhar e tem que analisar se aquela doação está ultrapassando os limites da legítima, ou seja, se aquela doação é ou não inoficiosa. Só que esse critério, na prática, como a gente bem sabe, ele é insuficiente, justamente porque isso acaba possibilitando a pessoas que querem fraudar a legítima a simplesmente, enfim, fazerem doações sucessivas que, quando analisadas singularmente e individualmente, não ultrapassam esses limites da legítima, mas que, quando analisados de um todo, ou seja, quando analisados globalmente, eles, enfim, representariam, sim, uma doação inoficiosa. Então, bom, isso foi realmente um mini e rápido spoiler sobre o nosso artigo. Eu agradeço novamente a nossa coordenadora, a professora Daniele, e finalizo desejando que esse tomo 2 seja realmente um sucesso, e reitero que é uma honra estar aqui hoje, enfim, integrar essa obra com pessoas que são realmente referências para mim. Obrigada. Obrigada, Camila. Eu acho que eu tenho muito orgulho dessa obra ter representatividade de norte ao sul do Brasil. Ele tem o Rafael Cândido, que falou na última semana, como da professora Simone Tassinari. Eu acho que trazer essa diversidade de sotaques, de experiências e de áreas também, né? A Micaela, de mais societário. Eu queria muito que
o Carlos Conder participasse dessa obra, eu fui buscar um tema onde ele dominasse, tivesse uma maestria para escrever um conteúdo sobre o Instituto da Doação, que é tão utilizado em um planejamento sucessório e que vem com algumas peculiaridades, agora a colação, a questão da doação sucessiva. Então, assim, a gente busca e viabilizar sempre o espaço para novos mestrandos, doutorandos, para ter esse espaço também e de experiência profissional. Eu passo a palavra para o Antônio dos Reis, que topou um desafio, na verdade, escrever esse artigo para mim. O convite foi muito em cima da hora e ele topou, que eu digo foi um desafio. Eu queria muito um artigo sobre simulação, né? Vocês veem que a obra toda é recortada, eu vou buscar o que eu quero de cada pessoa, o que cada pessoa pode também estar agregando ali para a obra, para todos. E o Antônio escreveu a simulação do planejamento sucessório. O Antônio é doutor também em Direito Civil pela UERJ, meu colega, professor. Antônio, passo a palavra para você e, mais uma vez, muito obrigada por ter topado entrar nesse projeto comigo. Boa noite a todos, eu que agradeço, professora Daniele, né? Queria cumprimentar aqui não só você, como todos os nossos colegas, amigos, amigas que estão aqui presentes. É uma honra estar com vocês, né? E contribuir para esse projeto inovador de levar a cabo na doutrina uma obra absolutamente necessária no campo do sistema do direito sucessório, cuja lacuna já era inexcusável, né? Não havia razões para não haver uma obra de respeito e de impacto em planejamento sucessório. E aí, cumprindo com a sua função de munir todos os estudiosos, operadores, aplicadores do direito dos subsídios aí indispensáveis, né, para correta compreensão da matéria em todas as suas nuances, em todos os seus aspectos, sejam eles civis, processuais, tributários e todos os outros aspectos interdisciplinares. Bem, o convite foi muito fácil de aceitar, não só porque veio da professora Daniele, com quem eu tenho um grande carinho, né? A quem eu dedico um grande carinho, mas também pelo tema. Eu adoro o tema da simulação, sempre gostei de estudar, sempre tive o projeto de escrever sobre simulação, sou professor também de direito sucessório, e o tema veio de uma forma perfeita, simulação no planejamento sucessório, que, se nós olharmos bem, é um dos maiores medos daqueles que fazem parte do plano sucessório. Todo mundo que está envolvido no plano sucessório, de modo responsável, tem medo de que os negócios ali realizados possam ser interpretados como negócios simulados. Também, de outra parte, daqueles que não fazem um plano, mas daqueles que julgam, por exemplo, daqueles que acompanham e fiscalizam, como o Ministério Público, no caso em que eles atuam, há sempre um olhar para o planejamento sucessório, um olhar bastante, um olhar de águia, né, para tentar achar, em algum momento, um indício de que houve simulação naquele planejamento para buscar uma nulidade. Então, nós temos aí, de antemão, um tema, planejamento sucessório, bastante ascendente ainda, muito pouco trabalhado há 10, 20, 30 anos atrás, na doutrina, na praxe judiciária. O judiciário sempre vendo com ressalvas, em razão, sobretudo, né, da regra geral da proibição do pacto sucessório, e sempre olhando esses acordos com o pé atrás, né? Ou seja, parte do pressuposto da desconfiança de que ali pode ter coisa errada. Então, a gente vamos ver com atenção isso aqui. A simulação é um dos efeitos, uma das categorias que estão mais presentes quando a gente pesquisa jurisprudência sobre planejamento sucessório. A gente coloca uma pesquisa básica de jurisprudência, planejamento sucessório, sempre vê uma ou outra ementa tratando simulação, reconhecimento, nulidade, ou seja, é algo muito presente na prática. Então, o objetivo do meu texto foi não apenas apresentar a categoria da simulação e os seus efeitos, que já são bem conhecidos por todos. Eu faço isso no item inaugural, né? Trabalhar de uma maneira profunda esse tema inaugural, né? Explicar o que é a simulação e os seus efeitos, mas, sobretudo, apontar, e com viés crítico, as principais razões
pelas quais os participantes do plano sucessório acabam, de algum modo, enveredando para a prática simulatória, apontando seus riscos e indicando também quais são os cuidados que se deve ter para evitar cair, né, no conto da simulação, porque os efeitos são drásticos. Bem, nesse caso, no fundo, a gente trabalha a tensão eterna no planejamento sucessório entre a autonomia privada e as regras cogentes, e eventuais zonas cinzentas ali que podem existir, né? Mas as regras cogentes que são aí conhecidas por todos, né? A proteção da legítima e também a proibição do pacto sucessório, e já dando um pequeno spoiler que eu também defendo, né, aqui uma leitura contextualizada, sistemática e civil constitucional sobre essa matéria, né? Não é uma proibição, ao meu ver, absoluta, sem que não comporte qualquer exceção. Bem, mas de qualquer forma, é isso. Na prática do direito sucessório, notadamente nos arranjos dos planejamentos de sucessão, mortis-causa, que visam exatamente mitigar os custos materiais e imateriais do procedimento regular de inventário, partilha, também a promoção de outros interesses, é comum as partes se depararem com questionamentos, né, acerca da veracidade, da rigidez dos negócios sucessórios praticados aí pelo futuro autor da herança quando ainda em vida. E a depender da complexidade material do decuios, os referidos questionamentos podem emanar de todos os lados. Então, em primeiro lugar, daquele de cuja herança virá, do próprio autor da herança, o próprio sujeito que pretende planejar a sucessão do seu patrimônio, costuma realizar questionamentos os mais diversos ao seu advogado consultor, não raro, às vezes, sugerindo a realização de negócios simulados como meio mais eficaz para alcançar os seus objetivos pessoais. E aí, claro, cabe ao consulente a tarefa de dissuadi-lo. Por outro lado, é possível que as dúvidas surjam do próprio advogado, que, ao analisar a realidade patrimonial, desconfia que alguns negócios simulados já foram realizados em momento anterior e ele recebe essa bomba, né, precisando lidar com a difícil missão aí de reorganizar o acervo patrimonial na forma da lei. Então, ambas são situações passíveis de correção. No entanto, existem situações já consolidadas em que outra solução não há, senão o reconhecimento judicial da ocorrência da simulação e os efeitos dela decorrentes, nulidade, tratam-se de situações dramáticas que deveriam ter sido rechaçadas lá no ambiente do planejamento, mas que passaram ao largo aí, seja da análise do consulente ou do próprio sujeito que o fez. De qualquer forma, o que eu trabalho em termos dogmáticos, né, doutrinários, dogmáticos, nesse artigo, não só a categoria, os efeitos da categoria da simulação, mas também o modo que se deve interpretar a intangibilidade da legítima, a sua importância, como ela deve ser preservada, a simulação operante entre doações de ascendente para descendente, que é uma das mais comuns, né? Em uma simples pesquisa jurisprudencial, 80% dos casos de simulação são relacionados à doação de ascendente para descendente, doações diretas ou por interposta pessoa. Eu analiso de uma forma bastante crítica um precedente do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial 1679501 de Goiás, que julgado esse ano, em 2020, saiu do forno, né? Saiu até no informativo 667 do STJ, em que lá se toma uma conclusão que eu discordo relativamente, então faço uma análise crítica desse precedente, que trata aí dos requisitos para não só a simulação no planejamento sucessório, mas, sobretudo, o efeito previsto quando presente a simulação. A STJ entende que há uma anulabilidade em um caso específico de simulação, enquanto, ao meu ver, o efeito correto seria a própria nulidade. Isso é importante, porque, como todos sabem, né, a anulabilidade ela tem prazo para ser arguida, a nulidade não, em regra. Então, no caso concreto, inclusive, o ponto era esse, né? O tribunal de origem havia acolhido a preliminar de decadência, afastado a preliminar de decadência, porque reconheceu a nulidade absoluta. O STJ reconheceu a preliminar de decadência porque entendeu que era uma anulabilidade. Então, acho que a análise desse caso talvez seja o ponto mais atual da matéria no meu texto, né? Tento analisar profundamente esses efeitos. E, ao final, eu faço algumas reflexões, né, sobre a regra da vedação do pacto sucessório
e como ela deve ser interpretado, bem interpretado, e os cuidados que se deve ter ao realizar o planejamento sucessório com atenção a essa regra, a fim de evitar negócios simulados. Bem, o que eu podia dizer sem conferir maior conteúdo, sem entregar o jogo ao meu artigo, é isso. Eu agradeço mais uma vez a professora Daniele, a todos os demais, e um grande abraço. Antônio, super obrigada pela sua participação, sua disponibilidade também. Já passo em seguida para Maria Regina Korkmaz. Não sei se eu pronunciei certo. A Maria Regina é coautora, junto com o Sérgio Negri, né, meu querido amigo, esteve representando o artigo no Congresso, ele palestrou, e o artigo é sobre autonomia, portabilidade de dados pessoais e planejamento sucessório. Uma área tão atual, um tema tão atual, e passo a palavra para você, Maria Regina. Muito obrigada, professora Daniele, né, pela oportunidade de estar participando dessa obra que tem uma importância tão significativa, né, no nosso cenário brasileiro. Eu me lembro quando a gente recebeu a professora Daniela aqui na Universidade Federal do Juiz de Fora, época eu era mestranda, tive a oportunidade, né, de participar da organização do evento sobre a arquitetura do planejamento sucessório, que deixou nosso auditório aqui lotado, né, o evento coordenado pelo querido professor Sérgio Negri, que eu tive a oportunidade de escrever esse artigo em coautoria, e falar depois, né, de vocês que trouxeram tantas questões instigantes e importantes que merecem o nosso debate. A questão que a gente trouxe, né, para o âmbito do planejamento sucessório, uma questão ainda muito debatida de uma forma muito incipiente nesse âmbito, mas que não deixa de ser, por isso, menos importante, quando nós partimos de uma consideração básica, que é a seguinte, né? Nós temos a finitude da existência biológica e, por um outro lado, a gente tem a continuidade, né, de rastros, né, digitais da nossa personalidade, principalmente no ambiente digital. E aí a gente vai falar de um âmbito em que nós vamos ter os dados pessoais, né? E, independentemente se eles tenham ou não alguma conotação patrimonial, e nem sempre o que está no ambiente digital vai ser dado pessoal, é importante a gente ter esse rigor, mas, enfim, nós partimos do pressuposto, né, principalmente no ano de 2020, em que nós tivemos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está chamando tanta atenção, né, da camada empresária, né, de um movimento de adequação, e por que não falar da necessidade de nós pensarmos qual é o alcance do fenômeno sucessório quando nós estamos falando de dados pessoais, o que estaria ou não nessa abrangência do fenômeno sucessório, e qual que seria ou não a existência de proteção de dados de pessoas falecidas. Esse ponto ele ainda padece de uma indefinição normativa muito grande no Brasil, e isso atrai, consequentemente, uma importância significativa das manifestações de vontade, né, em vida. Né, diante desses aspectos tão importantes, atrai a nossa atenção, nós como advogados, a atenção nossa junto aos clientes, dessas questões de uma tutela, né, pós-morte da pessoa, principalmente com relação aos seus dados pessoais e com relação aos ambientes digitais. E, naturalmente, né, isso pode acontecer por instrumentos tradicionais do planejamento sucessório, né, como o testamento, o legado, o codicilo, que já são instrumentos que já vêm sendo explorados na doutrina, mas nós também buscamos explorar especificamente nesse artigo, né, para além das próprias manifestações que podem acontecer junto a plataformas, por exemplo, junto ao Facebook, por exemplo, e a gente trouxe vários exemplos no nosso artigo, para nós buscarmos usar um instrumento específico que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz, que é a portabilidade de dados pessoais. Ainda não está definido aqui se a LGPD se aplicaria ou não a dados de pessoas falecidas, mas a pessoa em vida pode exercer a portabilidade para que os seus dados pessoais tenham uma destinação que melhor atenda aos seus interesses. Então, a gente pode citar só como algum exemplo, por exemplo, diante dessa indefinição normativa que existe, a gente, com o maior cuidado, a gente teceu isso no artigo, a gente fez um mapeamento, né, de projetos de lei, do nosso cenário nesse sentido, até em termos doutrinários, mas a importância da pessoa manifestar em vida
por exemplo, uma destinação dos seus dados, ela portar os seus dados pessoais para uma plataforma que tem uma política que interesse mais, que apresente uma maior forma de proteção aos seus interesses, né? Ou que até mesmo espontaneamente adote uma política de proteção de dados pessoais. Ou então um caso que a gente já vai estar adentrando numa outra área, mas importantíssima, né? Uma portabilidade de dados de saúde, né? Ou dados genéticos, né? Que são dados sensíveis, mas que podem ter uma importância fundamental, né? Quando a gente vai tratar daqueles herdeiros, dos herdeiros dos parentes, né? Biologicamente falando, que essas informações seriam importantes, ainda mais quando a gente vê as potencialidades de inteligência artificial, a maior capacidade disso, como esses dados poderiam ser explorados. Então, a pessoa portar em vida esses dados, né, para um agente de tratamento que poderia viabilizar a utilização desses dados. Então, a gente tem isso só para citar exemplos mais palpáveis, especialmente considerando que na nossa indefinição normativa, nós exploramos o caso da Itália. No caso italiano, como o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais não se aplica aos dados de pessoas falecidas e delega isso aos Estados-membros, a Itália, ela no seu código, né, de proteção de dados pessoais, ela delega o exercício desses direitos, dentre eles a portabilidade, para os herdeiros, pessoas que têm interesses merecedores de tutela. Então, na Itália, isso é delegado. Nós temos oportunidade também, nós tivemos de problematizar até que ponto nós estamos falando da mesma coisa quando a gente fala da portabilidade em vida, o interesse da pessoa nesse sentido. E quando isso vem a ser exercido por um terceiro, os riscos que isso pode representar no sentido de esvaziar a identidade da pessoa, né? Você ficar totalmente subjugado ao interesse de um herdeiro que não raro é conflitante com o interesse, né, da pessoa falecida. Então, mais uma vez, reforçando a importância da manifestação em vida, especialmente através da portabilidade de dados pessoais. Então, eu finalizo por aqui, agradeço, é uma grande alegria estar com essas grandes referências no tema, colegas queridos aqui da UERJ. Mais uma vez, agradeço a professora Daniele por essa obra, que é uma grande honra participar, né, a parceria com o professor Sérgio Negri, enfim, muito obrigada. Maria Regina, uma alegria também muito grande. Como eu falo, sempre é importante estar abrindo esses espaços, tanto você quanto a Camila, com professores tão incríveis como e operadores aí do direito, estudiosos como são tanto Carlos Nelson Conder quanto o Sérgio Negri, e a generosidade de estar dividindo esse espaço. Muito obrigada. Eu acho que eu gostaria de fazer um destaque para você ver. Nós começamos com a palestra da Luciana, falando sobre fim de vida, planejar seu fim de vida com cuidado. Nós vemos agora a questão do cuidado, da questão de dados, de portabilidade, não precisa seja de direitos autorais ou questões, mas todos nós temos dados. Nós vivemos num mundo, né, onde tem essa mudança do bem. Antigamente, um patrimônio, a riqueza era constituída de bens imóveis, passou para bens móveis, e agora os novos bens que necessitam de uma nova sucessão. Tem visões tão diversas também, como a do professor João Aguirre, né, que tem uma posição mais rígida sobre questões de pactos, se é possível renúncia ou não, ele é de uma linha. Então, assim, eu acho que é interessante que a obra traz, às vezes, opiniões diferentes, né? A gente vai falar na próxima sobre 2 artigos sobre fideicomisso, no próximo evento, um da Cláudia Stein, outro com a professora Giselda Ironaca e outro com a Daniela Mucilo, todos de São Paulo, e também trabalhando essa visão com quem eu convidei, a professora Luciano Brasileiro, autora de uma obra, né, de Famílias Simultâneas, um livro também editado aqui pela Editora Fórum, e com sotaque tão peculiar, aconchegante, e esse cuidado com a questão e o desconstrução da questão do concubinato. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que organizar, seja realmente a questão de filhos, se tem que fazer reconhecimento, de união estável, essa organização pré-familiar, inclusive que a Renata falou,
de algumas situações jurídicas que já existem, precisa. A Silvia também falou na última apresentação de toda essa estrutura que precisam ser, que o brasileiro às vezes vai deixando, mas isso está tendo que mudar, e nós estamos mudando por necessidade, pelas transformações dessas famílias e pela também transformação desses bens, conforme a Maria Regina falou. E assim já passo adiante para a Luciana Brasileiro, escreveu um artigo junto com a Maria Rita de Holanda, que participou do meu último Arquitetura do Planejamento em Pauta. Lembrando, todas as terças-feiras eu tenho um autor que é meu convidado para falarmos de uma forma mais informal no Instagram, um bate-papo sobre o artigo. E lá a Maria Rita exatamente falou sobre esse artigo, que é o planejamento sucessório no concubinato, né? As relações, tem uma decisão recente do TJR do Rio Grande do Sul. Inclusive, sei que a Luciana também vai falar de uma decisão numa linha parecida que houve, que ela teve parte no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E é isso, nós não podemos deixar postergar mais isso. Nós temos que organizar e fazer em tantas áreas essa organização e visando sempre essa transmissão da sucessão. Passo a palavra para a querida amiga Luciana Brasileiro, a palavra com você. Obrigada, Dani. Boa noite a todas e todos. Uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse lançamento desse livro, que, na verdade, já é um grande sucesso. Eu estava aqui, Dani, ouvindo todo mundo falar e pensando em como você é uma danada mesmo, assim, como você conseguiu mudar a cultura dessa noção de planejamento sucessório e trazer esse apelo da importância desse tema para o Brasil inteiro, né? Eu acho que você aí é uma importante patronesse desse assunto. E esse livro, na verdade, ele é uma congregação de amigos, de amigas, de pessoas que pensam planejamento sucessório. Eu me filio muito à ideia da Renata, que falou aí da experiência dela na advocacia, que é um pouco do que eu e Maria Rita a gente traz também no nosso artigo. Mas eu queria parabenizar você e a Fórum, né, pela iniciativa de fazer e de pensar um livro voltado para a advocacia. A gente pensa muito nas publicações dos livros, trazendo aquelas nossas teses acadêmicas que são importantíssimas para a doutrina, que são importantíssimas para um referencial de jurisprudência, mas eu sinto muito a carência da advocacia de material voltado para essa prática, né? Eu penso que a arquitetura do planejamento sucessório, ela traz muitas soluções para quem lida no dia a dia, né, com a necessidade de realmente arquitetar esse planejamento. E escrever esse artigo para a gente, na verdade, é um grande desafio, porque o que a gente encontra no escritório são pessoas buscando planejar a sucessão para excluir direitos de famílias simultâneas. Como você já antecipou, né, esse é o tema da minha tese de doutorado, que foi publicada também pela editora Fórum, numa coletânea que é coordenada pelo professor Marcos Errar, que é uma coletânea que fomenta a publicação de pesquisas científicas, e nesse artigo especificamente a gente pede licença para falar sobre o concubinato, aquele que está lá previsto no artigo 1727 do Código Civil, né, e que diz respeito especificamente às famílias simultâneas que se estabelecem em concomitância com o casamento, e que, historicamente, são aviltadas, são excluídas de qualquer sorte de direito. O próprio Código Civil, ele cuida, né, de fazer essa exclusão. Então, ele traz, por exemplo, a regra do artigo 550, a regra do artigo 1801, que são artigos que vedam, né, ou que trazem dificuldades para a doação para os concubinos, para a deixa testamentária para concubinos, fazendo, inclusive, algumas confusões terminológicas nesses dois artigos. E, nesse artigo do livro, a gente se propõe, primeiro, a estabelecer 3 premissas. A primeira delas é trazer uma doutrina afirmativa em relação ao concubinato, então, reconhecendo o concubinato como espécie de família, legitimada no Código Civil de 2002, e, sobretudo, com efeitos jurídicos a partir das lentes, né, da metodologia civil constitucional
portanto, pautadas na noção de autonomia, pautadas na noção de pluralidade, né, de inclusão e, sobretudo, de solidariedade, Dani, que aí você tem uma contribuição muito importante, porque quando você fala de planejamento sucessório, você diz que os seus 2 pilares são a autonomia e a solidariedade, né, e trazer a crítica, na verdade, construtiva a esses artigos do Código Civil, que tem essa necessidade de blindar o casamento, portanto, de colocar o casamento como uma espécie de família hierarquicamente superior, né, e que estaria ali a salvo de toda e qualquer assunção de novas relações familiares que se estabeleçam em paralelo a elas, a partir do apelo, né, da responsabilidade da solidariedade como normas jurídicas constitucionais, portanto, atribuidoras de efeitos jurídicos positivos, e traçando, enquanto a gente não tem alguma decisão no sentido de reconhecer as relações familiares simultâneas como entidades familiares, porque esse é um tema que está pautado, inclusive o STF, semana que vem, vai julgar o tema 529 de repercussão geral. Era para ter julgado ontem, mas repautou para a próxima semana, mas trazer também algumas soluções que já existem disponíveis a partir da perspectiva de que o planejamento sucessório não é só para quem tem um vastíssimo patrimônio, mas sim para quem pretende organizar a sucessão e pensar na sucessão a partir dessa perspectiva de autonomia e de solidariedade. Sempre também trabalhando a perspectiva, obviamente, da boa-fé, né, porque isso é extremamente importante. Então, no artigo, a gente apresenta, por exemplo, as soluções do usufruto, a solução da previdência privada, né, a gente traz alguma perspectiva em relação à questão do seguro de vida, porque, embora a lei traga alguma vedação para o seguro de vida, ele, no momento em que ele estabelece a possibilidade do seguro ser deixado para aquelas pessoas que não foram indicadas como beneficiárias, mas que, do ponto de vista previdenciário, figurariam como beneficiários, né? A possibilidade, inclusive, também da construção dessa sucessão a partir da instituição de holdings. Obviamente que eu também não vou dizer todas as soluções, eu vou usar a expressão que Camila usou, é apenas um spoiler do artigo, né? Mas a nossa perspectiva é trazer, lançar luz sobre esse tema, que para a gente é um tema tão importante, e tão necessário, como você disse, né? Precisa ser urgentemente discutido. Então, o objetivo do artigo é trazer essas soluções já disponíveis e também lançar uma crítica ao que a gente tem ainda no nosso Código Civil, né? que reproduz artigos das ordenações filipinas para vedação dos efeitos jurídicos positivos familiares ao concubinato. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né, de estar aqui nesse painel junto com vocês e deixo um beijo pernambucano para cada um e para cada uma. Obrigada, Dani. Muito obrigada, Lu, pela sua participação, pelo artigo, pela disponibilidade, pelo companheirismo e pela amizade. Tá? Bem, gente, eu escrevi, normalmente, nas obras, no primeiro, né, nesse aqui, eu tenho 2 artigos sozinhas e um em coautoria com a Maici Barbosa. Nesse, eu tenho um sozinha sobre sucessão internacional e 2 em coautoria, um com Antônio Zanetti, que falou há pouco sobre agronegócio, e um sobre negócios jurídicos, com a Caroline Pongé, que vai fazer a apresentação. Nós já estamos avançados no tempo, eu só vou fazer muito rapidamente sobre a questão da importância da sucessão internacional, que cada vez mais, pelas transformações socioeconômicas que nós temos na vida, as nossas vidas, o mundo ficou uma pequena aldeia, né? Na verdade, a circulação de pessoas, a migração das pessoas, isso facilitou e causou, com o desenvolvimento tecnológico, com a acessibilidade dos meios de comunicação, isso decorre em maior número de casamentos, de divórcios, de filhos, de alimentos e também de sucessões. Então, cada vez mais, nós temos sucessões com elementos internacionais. Como bem disse a Renata, no artigo que é abordado, um dos tópicos lá deles é sobre essa parte, a questão de vários domicílios, a lei aplicável, né? São questões que, inclusive,
desafiam o próprio direito internacional privado, que estão acostumados a terem regras pré-determinadas sobre questões patrimoniais. E nós estamos falando também em questões patrimoniais, mas muitas vezes envolvendo essa questão. Então, eu estou até com um projeto aí também em paralelo, exatamente porque quem é só de direito internacional privado sente a falta da expertise de pessoas de família e sucessões, que tem toda uma característica, lógico que eu acho que também nós vimos aqui que o planejamento sucessório, eu trabalho essa interdisciplinariedade, é necessária, é o tributário, vários aspectos dentro do tributário envolvendo a pessoa física, que os tributaristas também não gostam de estudar, o ITCMD, o ITD, como diz o Daniel Bucarque, ele bem chama, ele diz que nós não temos uma sucessão, e sim um sistema sucessório, quando ele destaca que precisa-se do direito não só sucessório, mas o direito civil, da parte processual e notarial e da parte de tributação. E, lógico, quando você vai nessa parte de interesses, outras áreas do direito, como societário, tributário, processual, direito notarial, você também vai, muitas vezes, em direito internacional privado, e aonde você não precisa ser milionário, isso não é coisa de realidade, de pensar, isso é muito longe da minha realidade, não. Ter bens fora do Brasil, isso está cada vez mais fácil e possível. Inclusive, o Brasil ele é muito mais, hoje em dia, um país imigrante. Lógico que com a pandemia isso tudo deu ocorreu uma suspensão um pouco disso tudo, mas nós estávamos com 400 mil brasileiros morando em Portugal, onde temos vários países como Itália, Alemanha, inclusive a própria, e eu abordo isso no artigo, a diretiva lá da Alemanha não, da União Europeia, sobre direitos das sucessões, onde muitos países como a Alemanha, planejamento sucessório não é importante, porque eles têm tantos mecanismos de liberdade, de autonomia, que não faz o planejamento sucessório ser importante. Ele é importante para nós exatamente pelo nosso engessamento, pela rigidez, e aí eu divirjo com toda admiração que eu tenho pelo professor João Aguirre, mas eu acho que é necessário, nós não podemos ficar esperando só mudanças legislativas para ocorrer, atender, ajustar esse direito das sucessões às demandas da nossa sociedade contemporânea. Nós temos um código totalmente... A professora Luciana acabou falando a terminologia concubinato de uma forma arcaica que tem artigos que são similares a ordenações filipinas, né? Então, a gente traz, e aí, interessante que no meu pós-doutoramento lá no Max Planck, onde eu estudo um pouco mais sobre sucessão internacional, o professor Ian Peter Smith fala, Daniele, talvez aqui na Alemanha, onde planejamento sucessório não e quando ele foi meu co-orientador na tese de doutorado, que eu fui pela CAPES, fazer um doutorado sanduíche, eu cheguei lá com esse tema e explicando por que isso era importante aqui no Brasil, nessa organização, e aí eu fico muito feliz mesmo da Renata, que é uma das primeiras advogadas que trabalhava a fazer os primeiros planejamentos, e que hoje isso... E aí eu realmente tenho essa alegria de desconstruir um pouco isso, Renata, de deixar isso muito mais acessível às pessoas. Lógico que quem mais se organiza é quem tem, mas quem menos tem, mais cuidado tem que ter para isso não virar acabar de perder esse pouco que tem. Então, a sucessão, eu trago um pouco a importância, trazendo que isso não é só uma minoria, cada vez mais com um desenvolvimento tecnológico, e até uma diversidade de aplicação. Você tem imóveis fora, um patrimônio fora, mas, como diz o Ian Peter, uma das características que tem essa lei aplicável lá sobre direitos às sucessões é exatamente para dar maior agilidade à parte processual de execução lá dentro da União Europeia, apesar que cada país tem o seu direito material, mas para agilizar, viabilizar tudo isso, e eles têm a opção de escolher a nacionalidade que ele quer ser regido. Então, por exemplo, um alemão
ou um sueco. Não, vamos botar a Alemanha. Alemão está morando lá no Algarve, em Portugal, que seria o último domicílio dele, e aí teria que seguir as regras. Ele pode escolher não só a alemã, como a lei portuguesa, como se ele tiver uma outra nacionalidade, onde seja mais interessante tributariamente, por exemplo, um francês que paga altíssimo, se ele tiver uma outra nacionalidade, ou preferir fazer pela lei aplicável, eu falo Portugal porque muitos pessoas de outros países estão indo morar em Portugal, principalmente saindo da região do frio, e Portugal realmente não tem sido só para os brasileiros, é um país de custo mais barato. Então, essa lei veio muito a flexibilizar, agilizar. Já teve uma situação de conflito, onde eu também trago no artigo, uma cidade divisa entre a Polônia e a Alemanha, e aonde na Polônia, e é interessante que é uma consulta que chega à Suprema Corte da União Europeia sem ter morrido ninguém. Era exatamente o conflito era isso, porque dentro do direito da Polônia seria uma situação e eles queriam que regesse dentro do direito alemão. Então, é um norte também para nós, para estarmos nos inspirando. Quando eu fui para a Europa para estudar, não é para copiar nenhum modelo, mas trazer o que eles estão já aplicando, que eles estão estudando sobre legítima há 40 anos. Quando eu escrevi meu primeiro artigo questionando a legítima e falando da importância de se revisitar, em 2015 não tinha material sobre isso, né? O direito das sucessões era o patinho feio do Código Civil, que eu digo que se tornou num grande cisne, né? E de área de interesse. E que bom que as pessoas estão escrevendo mais, estão vendo, porque precisamos. Então, a gente precisa de doutrina, a lógica prática é essencial, mas eu tento trazer uma doutrina com esse viés prático para atender exatamente os operadores, para nós, advogadas e advogados que trabalhamos na área, termos luz e caminho para as soluções, que cada família tem a sua natureza, como eu digo, a customização do seu planejamento sucessório, já que sempre vão ter variáveis que vão alternar a constituição dessa família, não só a qualificação dela de uma análise objetiva, mas de uma análise subjetiva. Quem são os integrantes, qual é o estado civil dessas pessoas, qual o regime de bens, quem vão ser os herdeiros potenciais, quem não vão, quem não é da família também, que trabalha no negócio, sejam terceiros, um sobrinho, um genro, uma nora e assim por diante. Então, essa análise subjetiva é extremamente necessária. O patrimônio, o levantamento do patrimônio de ativos e passivos, eu preciso não só ver a quantidade, mas a qualidade desse patrimônio, de que natureza ele é constituído, que de forma ele é constituído, é de imóveis, é de terras, é de agronegócio, é de comércio, é de ações, é de fundos. Eu preciso saber o tipo, a qualidade que é feito esse patrimônio. E por último, a autonomia da vontade do autor da herança, mas sempre também vendo o viés de evitar se chegar a limites e tudo que a gente quer no planejamento sucessório, evitar que aquilo vire um litígio futuro e venha ocorrer uma judicialização. Então, você tem que buscar meios, cada vez mais potencializar instrumentos que nós temos e buscar mais novas interpretações, o codicilo, uma nova potencialidade num codicilo, num fideicomisso, numa partilha em vida e tantos outros instrumentos. Bem, gente, era esse panorama. Muito obrigada por todos, né, que estão participando, aos professores, aos amigos que estão nos assistindo. Convido a todos para participarem do dia 7, novo lançamento, com mais 13 autores, representando mais 13 artigos, e dizer para concorrerem, se inscreverem aí no link, que o sorteio dos 2 tomos, dia 8, e lembrando que a obra está com desconto de 20%. Gostaria de avisar a todos os autores que todos os autores vão receber um exemplar do livro, tá? Um exemplar, e depois eu vou passar no grupo, onde eu tenho todos. Eu peço que não saiam para poder, às vezes, eu me comunicar com vocês, que, inclusive, eu vou mandar um código também para quem quiser comprar mais livros com preço de autor, que tem um preço
mais acessível e assim por diante. Bem, gente, super obrigado por estarem junto comigo nesse projeto e vamos que vamos, vem novo 2, 3, 4 e assim vamos lá. Beijo, gente. Muito obrigada.